Nicholas e eu éramos apaixonados desde criança e quando começamos a namorar, planejamos nos casar assim que ambos estivéssemos empregados. Assim que comecei a trabalhar no banco, marcamos o casamento. O vestido de noiva já estava pronto, quando Nicholas terminou tudo dizendo que ainda não estava pronto e precisava de um tempo para pensar. Por isso, ele passaria um tempo viajando para se decidir. Quando voltou depois de quase um mês, já estava noivo de outra. As fofocas não eram infundadas e a mãe dele sabia de tudo. Em resumo, talvez eu tenha exagerado na época, queimando tudo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Na minha pequena cidade, diziam que eu era parecida com a minha mãe. Quando eu era criança, minha mãe descobriu que meu pai havia pulado a cerca. Ele tinha esperanças de que ela perdoasse sua pequena travessura, mas não foi bem assim que aconteceu. Quando ela soube dos detalhes, fez meu pai se mudar para a casa da amante. Até aí tudo bem, mas aquela senhora com quem ele mantinha um caso, como posso dizer? Era muito apaixonada não apenas por ele, mas por homens em geral. Meu pai conviveu com a moça por um ano, mas depois fugiu da cidade com vergonha dos chifres que levou. Os habitantes da cidade, especialmente as mulheres, olhavam para minha mãe como se ela fosse uma louca que destruiu a própria família. Bem feito, diziam. Agora vai ficar sozinha para o resto da vida. Os comentários comigo, que ainda era uma criança, não eram mais brandos. Eu percebia os comentários e chorava diversas vezes na escola quando as mães sugeriam que não queriam que eu brincasse com as outras crianças. Minha mãe suportou, sem reclamar. E olha só, que corajosa! Ela viveu sozinha até os 50 anos, quando encontrou um bom homem, Marcos. Ela se mudou com ele para o litoral, hoje tem uma vida confortável e caminha na areia todos os dias de mãos dadas com o marido. Enquanto isso, as tias da cidade resmungam em frente às janelas sobre seus maridos foliões e infiéis. Havia se passado apenas uma semana do fim do meu noivado. Meu coração estava despedaçado, não importa para onde eu olhasse, tudo me lembrava ele. Sua xícara favorita, as cartas de amor, os locais que passeávamos pela cidade. Nicholas parecia que seria o marido perfeito, me fazia juras de amor e principalmente me dizia que nunca cometeria o mesmo erro que meu pai. Eu não mostrava minhas emoções em público, não sabia como expressar minha tristeza para todos verem, mas quando ficava sozinha, chorava como uma criança abraçando as fotos dele. Quando minha mãe e seu marido Carlos vieram para uma visita, sugeriram que eu fosse embora da cidade com eles, dizendo que haveria espaço suficiente, e que o vento da praia secaria as lágrimas mais rápido, mas eu ainda não estava pronta para deixar minha terra natal. Afinal, toda a minha vida se passou aqui. Tirei férias do trabalho para lidar melhor com a dor. 2 semanas depois, eu tinha que voltar ao trabalho. E logo de manhã, por hábito, montei na minha bicicleta e fui retomar minha rotina. Eu trabalhava na filial local de um grande banco, sendo chamada de bancária, embora minha posição fosse de uma simples caixa. Os fofoqueiros da cidade diziam que Nicholas já havia arrumado outra, mas Dona Luzia, sua mãe, jurava que não passavam de comentários maldosos. Nicholas e eu éramos apaixonados desde criança e quando começamos a namorar, planejamos nos casar assim que ambos estivéssemos empregados. Assim que comecei a trabalhar no banco, marcamos o casamento. O vestido de noiva já estava pronto, quando Nicholas terminou tudo dizendo que ainda não estava pronto e precisava de um tempo para pensar. Por isso, ele passaria um tempo viajando para se decidir. Quando voltou depois de quase um mês, já estava noivo de outra. As fofocas não eram infundadas e a mãe dele sabia de tudo. Em resumo, talvez eu tenha exagerado na época, queimando a casa deles. Mas não foi um incêndio criminoso, como a investigação determinou. Eu simplesmente queimei o vestido de noiva no quintal da Dona Luzia, e o fogo se espalhou para casa quando Nicholas começou a balançar o vestido, ficando horrorizado com a visão do vestido de noiva branco em chamas. Nicholas, então, casou-se com a nova noiva e foi embora para a cidade grande satisfeito por sua escolha, mas as coisas não deram certo para eles. A esposa o abandonou com pouco tempo de casamento. Logo em seguida ele veio atrás de mim, pediu perdão e se disse arrependido. Mas já era tarde demais, eu já não sentia mais amor por ele, apenas desprezo. Aparentemente minha rejeição e a da ex-esposa não fizeram bem a ele, que se afundou na bebida.
No final, sua mãe me culpava pela situação do filho, dizendo que eu queria acabar com a vida dele como vingança. Quando eu passava em frente à casa dela no caminho do trabalho, ele não hesitava em ir até a janela me xingar. Solteirona. Se acha a última bolacha do pacote, vai acabar sozinha. Você, Dona Luzia, deveria cuidar de seu filho, em vez de me perseguir, eu respondia. O banco, aliás, ficava ao lado de uma loja de vestidos de noivas, talvez uma ironia do destino. 2 anos após minha separação de Nicholas passaram rapidamente. Sofri muito e ainda sofria com a humilhação que passei. Ele insistiu em me procurar durante um longo tempo, mas depois de perceber que não haveria volta, também tentava me humilhar. Graças a Deus que não me casei com você, está cada dia mais gorda. Nicholas costumava falar de minhas atribuições físicas quando queria me importunar. Eu chorava muito imaginando que poderia ter me casado com alguém como ele. Depois de tantos anos de relacionamento percebi que na verdade eu não o conhecia direito. Mamãe e Carlos sempre me convidavam para visitá-los no litoral, e neste verão eu finalmente decidi tirar umas férias normais no trabalho, ao invés das usuais 2 semanas. Eu arrumei algumas malas e embarquei no ônibus para viajar. Eu coloquei minhas coisas cuidadosamente na prateleira em cima do meu lugar, e suspirando de felicidade, olhava pela janela. Faltavam apenas alguns minutos para a partida. O ônibus faria paradas em cidades vizinhas. Seria uma longa viagem. O ônibus fez uma parada e quando eu estava cochilando, um homem ofegante com uma enorme mochila de turista nos ombros correu em direção à minha cadeira. Esse desajeitado e impontual homem se sentou ao meu lado de uma vez, esbarrando em mim e estragando meu humor. Ah, desculpe, sorriu ele mostrando os dentes. Eu olhei para o bilhete na mão dele e rapidamente percebi que ele estava no lugar certo. Não se preocupe, é o meu lugar mesmo, ele acrescentou, vendo minha expressão descontente. O homem então começou a ajeitar sua mala na prateleira e empurrou as minhas coisas para longe. Rapidamente comecei a organizar minhas coisas na prateleira novamente. O cidadão atrasado revirou os olhos, arrastou de volta sua mochila e esperou até que eu terminasse de ajeitar os meus pertences. Pelo jeito você gosta de tudo organizado, não é mesmo? Ele perguntou. E você parece não se importar muito com o espaço dos outros, não é mesmo? Respondi com sarcasmo. Eu não sei por que aquele homem provocou tanta irritação em mim. Um hippie, com cabelos bagunçados e barba por fazer. Ele era o oposto do tipo de homem que me atraía. E sim, eu gosto de ordem em tudo. Isso é ruim? Questionei. E eu amo liberdade. Você não percebe como a aderência excessiva a alguma coisa limita o movimento? Você pode sufocar, ele respondeu. Se tirarmos a ordem da vida, o mundo mergulha no caos. Rebati. Bem, o que posso dizer? A ordem no mundo existente é apenas uma ilusão, e esta quimera é destinada a tirar a última liberdade do homem, nada mais. Em outras palavras, você acha que organizar minhas coisas corretamente arrisca perder a minha liberdade? Exatamente. Pelo menos nas minhas coisas, há uma escova de cabelo e ela, note bem, está sempre à mão para que eu a encontre e penteie meus cabelos. Diferente de algumas pessoas que não devem se pentear, tamanha bagunça em sua vida. Eu não me arrumo para os outros. Não tenho medo de olhar para mim mesmo no espelho com o meu estilo livre. Você só é um tipo convencional de mulher. Ele rebateu aumentando o tom de voz. E você é apenas um narcisista espaçoso, retribuiu o elogio. Senhores, o que são esses gritos? Entrou o motorista. Mal tiveram tempo de entrar no ônibus e já temos um tumulto aqui. Infelizmente tive a sorte de ser colocada ao lado desse inconveniente. Gostaria de mudar de assento. Exigi. Infelizmente não temos outros assentos livres, senhora. Vocês terão que se tolerar até o nosso destino. Posso contar com a civilidade dos senhores? O motorista pediu. Suspirei e ele suspirou. Não tenho outra opção, então acho que terei que suportar, respondi com desdém. Se violarem a ordem, vamos tirar vocês do ônibus. O motorista respondeu impaciente. Era a última viagem de seu dia e ele já estava cansado de ter que lidar com passageiros que arrumam confusão. Eu cruzei os braços sobre o peito e olhei pela janela. O cenário lá fora me interessava mais. Enquanto isso, ele colocou seu bilhete no colo. Então, meu olhar acidentalmente se fixou em seu sobrenome e eu fiquei completamente perplexa.
Matias da Cunha. Claro, coincidências acontecem. Além disso, Cunha é um sobrenome comum. Esse mal-educado não pode ser filho do adorável Carlos, marido da minha mãe, cujo nome é tão respeitável. Você não acha que tivemos uma discussão engraçada? Ele comentou após perceber que eu olhava para o seu bilhete. Engraçada, zombei e não dei abertura para que ele continuasse a puxar conversa. A viagem era noturna, passaríamos a noite toda na estrada e eu queria pelo menos tentar dormir um pouco. De manhã, meu humor, por algum motivo, melhorou. O ônibus havia parado e eu estava tão cansada que nem ouvi o motorista chamar. Matias já estava ao meu lado com um copo de café. Trouxe para você. Eu acordei um pouco confusa, mas peguei o copo e agradeci sem graça 2 pontos. Obrigada. E agora, você realmente não achou nossa discussão de ontem engraçada? Ele perguntou com um sorriso amistoso no rosto. Na verdade, eu estou começando a achar que sim. Peço desculpas se fui muito rude com você, estava muito cansada. Respondi. Também teria sido engraçado se tivessem nos expulsado do ônibus, meu pai teria ficado feliz, ele completou. Por que ele ficaria feliz? Ele consideraria esse incidente como uma espécie de punição por eu não ter vindo visitá-lo todos esses anos. Escute, uma dúvida não me deixe em paz. O nome do seu pai por acaso é Carlos da Cunha? Ele disse que sim, e eu me afastei perplexa. Claro, nossa briga de ontem agora parece muito mais engraçada. Afinal, nós basicamente somos parentes. Eu sou Nina, filha da segunda esposa do seu pai. Nina. Que coincidência! Imagine então a cara dos nossos pais quando souberem que quase fomos expulsos do ônibus. Ambos sorrimos e terminei o meu café. Quando descemos do ônibus juntos, nossos pais ficaram extremamente surpresos com esse fato. Eles estavam lá para me encontrar, e Matias, como sempre, não se deu ao trabalho de informar a eles sobre sua chegada. Nossos pais começaram a perguntar sobre a história do nosso encontro, mas ambos começamos a rir e contamos sobre nossa briga. Naquele dia, estávamos cansados da viagem, desfizemos as malas e fomos em família para a praia. Era estranho pensar que minha mãe estava casada há tantos anos com Marcos e eu nunca tinha me encontrado com Matias em nenhuma ocasião e agora lá estava ele. Os dias se passaram e Matias havia se mostrado uma pessoa extremamente gentil e educada, muito diferente da primeira impressão que tive no ônibus. A solidão dos meus dias foi preenchida com passeios na praia e luais ao som de violão, o qual Matias tocava com muito talento, o que se encaixava perfeitamente em seu estilo meio hippie. Estranhamente, enquanto ele tocava, algo se transformava em mim, aquele rapaz que me causou tanta rejeição dentro do ônibus, se transformava em alguém completamente diferente. Eu não tinha reparado em como seus traços eram bonitos e nem em seu peitoral que podia ser visto pela camisa aberta pela brisa da praia. Achei que estava ficando louca, só pode ser essa maresia mesmo que está perturbando meus pensamentos. Ele definitivamente não era o tipo de cara por quem eu me interessaria. Minha mãe conhecia muito bem a filha que tinha e percebeu meus olhares para Matias. E então, você tem algo para me dizer? Ela me perguntou com um sorriso malicioso. Não, por que a pergunta? Tenho percebido seus olhares pro Matias. Imagina, mãe, você está vendo coisas, respondi me esquivando. Ontem, eu ouvi ele comentar que te achava muito atraente para o pai dele, minha mãe me contou. Sério? Eu fiquei vermelha, entregando a minha animação para a minha mãe. Dias depois, o que parecia impossível aconteceu. Me entreguei para Matias em um passeio noturno pela praia. Seria nosso último dia juntos, pois eu teria que voltar para a minha cidade, as férias haviam acabado. No dia seguinte, nos despedimos fingindo que nada tinha acontecido. Também me despedi de minha mãe e do marido. Obrigada por ter aguentado meu filho durante essa viagem. Marcos disse enquanto se despedia. Eu sorri, mas não imaginava que já dentro do ônibus sentiria saudades daquele hippie. Ele passou algumas semanas na praia com nossos pais enquanto escrevia seu livro. Matias conseguia trabalhar de qualquer lugar do mundo como escritor e eu, sempre tão apegada às minhas raízes, comecei a invejar essa liberdade. As lembranças do meu noivado, as histórias da minha família, a ausência do meu pai, essas coisas realmente me prendiam. No final, Matias estava certo quando disse no ônibus que eu poderia me sufocar. Era essa a sensação, eu estava sufocada. Já não aguentava mais ouvir as fofocas da vizinhança, ver todos os dias as mesmas caras nas ruas. Eu precisava de uma mudança.
O final de semana havia chegado e eu nem imaginava a surpresa que viria com ele. A campainha tocou e lá estava ele com sua enorme mochila nas costas. Matias, o que você faz aqui? Perguntei surpresa. Não consegui parar de pensar em você, então decidi mudar a rota e vir te ver. Ele respondeu me beijando enquanto entrava na casa. Conversamos durante horas e contei que também não tinha parado de pensar nele e em mudar meu estilo de vida. Eu sabia que no dia seguinte já teriam vizinhas comentando que viram um homem entrar na minha casa, mas na realidade eu já não ligava mais. De manhã, acordamos juntos. E durante o café da manhã, senti tonturas terríveis e desmaiei bem ao lado da mesa. Um médico da cidade veio me examinar e expressou surpresa pelo fato de eu, supostamente, estar grávida. Eu e Nicolas, apesar de anos de namoro e noivado, nunca tínhamos tido nenhuma suspeita de gravidez. Portanto, as palavras do médico me deixaram perplexa. Matias conversou com o médico, afastando-se, e ao voltar, me perguntou como eu estava me sentindo. Agora estou ótima, apenas com fome, respondi. Então, termine seu café da manhã, e vamos a um lugar, ele sugeriu, intrigando-me ainda mais. Chegamos ao prédio do registro civil, e sem fazer perguntas, segui Matias. Que negócios ele teria aqui? Marcos entrou em algum escritório, deixando-me sozinha com minha curiosidade. Ele voltou, com um sorriso satisfeito, decidido a responder às minhas perguntas. O que estamos fazendo aqui? Perguntei. Vim agendar nosso casamento, eles têm um horário vago amanhã. O que acha? Ele perguntou com o seu sorriso largo. Espere, Matias, você não sabe nada sobre mim. Isso é tudo por causa do que o médico disse. Eu garanto que isso é um erro. Eu já fui noiva e sei o que isso representa na vida de um homem e você não precisa fazer isso só porque estou grávida. Você não sabia nada sobre mim, Nina, mas eu sabia tudo sobre você. Eu ouvi todas as histórias de sua mãe sobre você. Eu criei sua imagem na minha cabeça, e você acabou sendo exatamente do jeito que eu imaginava. Eu estou apaixonado por você. Naquele momento, eu percebi como as feridas do passado ainda me prendiam. Por que não me jogar de cabeça nesse relacionamento? O que eu tinha a perder? Inconscientemente eu tinha medo de ser rejeitada no último minuto, tinha medo de ser traída. Mas isso eu só percebi mais tarde, quando entendi as consequências da ausência do meu pai e do abandono do meu noivo. Eu não queria passar por isso de novo e criei uma armadura. Mas saindo do cartório, Matias foi comigo a uma joalheria e me deu um lindo anel de presente. Você já é oficialmente minha noiva, assim não tem como desistir até amanhã. Ele sorriu enquanto colocava o anel no meu dedo. Eu sentia minha mão tremer, uma mistura de emoção e medo do que estava por vir. No dia seguinte, o casamento no cartório foi feito sem alarde, em uma sala reservada no cartório, longe dos olhares curiosos. A notícia da gravidez rapidamente se espalhou pela pequena cidade. O médico aparentemente também tinha uma esposa muito fofoqueira. Decidimos permanecer na cidade, já que eu tinha meu emprego e em breve me beneficiaria com a licença maternidade e poderíamos nos planejar para mudar dali. Matias não ligava para os comentários maldosos sobre nós dois, ele realmente tinha uma alma livre. A minha ainda precisaria ser lapidada com algum esforço. Enquanto eu pedalava ouvia os comentários maldosos atrás de mim. É igualzinha à mãe, completamente inconsequente. E parece que o novo marido é filho do marido da mãe. Uma confusão. Quando passei pela casa de Dona Luzia, olhei para trás e vi uma visão extremamente desagradável. Meu primeiro noivo, Nicolas, estava completamente barbudo e com uma lata de cerveja na mão. Ele se aproximou de mim. Ouvi dizer que você se casou, Nina. Espero que você seja tão feliz quanto eu fui no meu casamento, Nicolas disse dando uma cusparada no chão. Com certeza serei mais feliz que você. Agora estou livre, respondi enquanto pedalava minha bicicleta a caminho do trabalho. As ofensas de Nicolas e nem de ninguém importam mais. Hoje vendo o que Nicolas havia se tornado me faz ter certeza do grande livramento que recebi. Você concorda que Nina recebeu um livramento ao não se casar com o ex? Você acredita que muitas de nossas ações são guiadas com base no que os outros vão pensar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente,
e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.